Um dos patriarcas da Bíblia, de nome José, ele gritava de dentro de um buraco: me tira daqui, porque ele foi jogado no buraco pelos irmãos. Os irmãos dele estavam possuídos de uma inveja, porque ele era um rapaz de 14 ou 15 anos que tinha sonhos, e nos sonhos dele havia revelações, e revelava que todos os irmãos dele se dobrariam a ele, inclusive pai e mãe. E nesse sonho eu sonhava que as estrelas se dobravam a mim, e inclusive o sol e a lua. Aí o pai dele falou: que isso, rapaz? Você está pensando que seus irmãos vão se ajoelhar perante você, inclusive eu e sua mãe? Não, que isso? Aí o pai dele ficou com a... Eu imagino que ele tinha a barba, Abraão, ou Jacó. Eu acredito que ele ficou passando a mão na barba, pensando: que sonho é esse? Que loucura. Aí esse menino vai ter toda uma trajetória de ser vendido como escravo e parar no Egito, e no Egito cair no gosto de, do, do funcionário do faraó, e ali armaram contra ele. Depois ele vai parar na cadeia, depois ele vai interpretar sonhos, e ele vai chegar a ser governador do Egito. E sendo governador, ele deu ordens ali na morte do pai dele para que levassem o pai dele para a terra de que Abraão comprou um terreno ali, uma caverna, e levassem ele para lá para ser sepultado lá. Ele pede permissão para Faraó, é concedido a permissão, ele foi, ele voltou, e ali ele chegando, os irmãos dele que jogaram ele lá no buraco falaram: agora é a hora dele se vingar, o papai foi. Eu vejo muita gente fazendo coisas que não tem coragem de fazer enquanto o papai e a mamãe são vivos. E quando vão embora, papai e mamãe, tem gente que faz muita coisa que deixa a gente assim abismado, pasmo. Não, eu só estava esperando papai e mamãe sair daqui do plano terreno para poder fazer essa vontade minha. Eu vi um monte, eu tenho 60 anos, com 60 anos você vê um monte já, e algumas coisas ainda surpreendem. Fala assim: puxa, e aí ele fala para os irmãos dele mandam mensageiros, fala: olha, uma das vontades do pai era que você não se vingasse de nós, porque nós agimos mal contra você. E jogaram ele no buraco, e jogaram ele e venderam como escravo, nem querendo saber do que ia ser, porque eles mesmos não queriam sujar a mão de sangue, mas queria que outros fizessem. E ali ele se deu bem lá na frente, e ali todos eles se dobraram a ele como eles haviam sonhado. Inclusive pai, mãe, todo mundo, irmão e todo mundo. E aí ele falou: fica tranquilo, vou cuidar de vocês e do filho de vocês. E ali ele foi titiozinho mesmo, pegou os filhos dos irmãos dele no colo, e deu muito carinho, e deu proteção, e deu condições dignas de viver. Mas depois que ele foi embora, o próximo faraó não sabia muito bem quem era ele, nem da história dele, não sabia que ele foi governador. Depois da morte dele, outro faraó falou: olha, esse povo que está aí cresce demais, hein? Eles têm bastante filho, hein? O que está acontecendo? Daqui a pouco eles vão ficar fortes demais e vão dominar o Egito. Começa a aprisionar esses caras aí, começa a fazer um controle de natalidade, porque eles têm filhos demais. E aí na continuação da história, Deus vai libertar esse povo e eles vão sair do Egito. Mas para sair,
houve uma ordem de José. Esse mesmo José que eu estou falando até agora. A ordem era a seguinte: não quero que os meus ossos fiquem aqui, porque para o futuro, daqui 400 anos, haverá uma saída do Egito. Vocês vão sair do Egito para ir para a terra prometida, porque há uma promessa de uma terra e eu quero que vocês levem meus ossos. E ali eles tinham lá um caixão e levaram junto com eles no deserto, e peregrinaram ali os seus 70 anos ali, 40 anos andando na terra do Egito e levando aquele caixão com os ossos de José.